Paulo estava dizendo, eu não quero que ninguém venha me adorar, eu quero que todos venham adorar a Cristo. Olha o cuidado que o apóstolo Paulo tinha, diferente dos dias de hoje, que as pessoas querem se titular o próprio Deus. As pessoas, elas não levam o povo a Cristo, elas fazem um movimento. Hoje tem movimento, até fã-clube do fulano, fã-clube do ciclano, fã-clube do Beltrano. E cadê o fã-clube de Jesus? Cadê o fã-clube das Escrituras? Cadê os homens de Deus que, quando passa por lutas e adversidades, continuam seguindo a Cristo, continuam confiando em Deus? Paulo está dizendo, eu não quero que ninguém me siga pela experiência que eu contei. Eu quero que vocês me sigam a Cristo pelo meu testemunho de vida, pela pregação do Evangelho que eu tenho apresentado a vocês. E isso faz a diferença na vida das pessoas. E ele diz assim, pois se eu vier gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Quer dizer, eu não quero que as pessoas olhem para mim e se preocupem, sabe? Poxa, esse é de Deus ou não é? Não, pelo que ele prega, pelo que ele ensina. Eu sigo a Cristo pelas Escrituras, não por experiências que tive ou terei. Que experiência nós vamos ter a todo instante. Experiência com Deus não é garantia de salvação. Muitas pessoas tiveram diversas experiências e nós não podemos limitar Deus. Deus pode causar uma experiência com qualquer um. Deus pode levar qualquer um, como levou Paulo, ao terceiro céu, ao paraíso. Pode, mas isso não garante salvação, porque muitas pessoas já tiveram algumas experiências e hoje estão no mundo servindo ao diabo. Então, e outros não tiveram experiência nenhuma e seguem a Cristo pela palavra de Deus. Olha a diferença. Vem as lutas, vem as adversidades, a experiência vai passar, o milagre vai passar. A pessoa recebe um milagre hoje, uma cura amanhã, mas isso pode passar. Será que ela vai permanecer caminhando na palavra de Deus, confiando e obedecendo? Porque é isso que Paulo estava dizendo. Não se firme nas experiências apenas, mas sim na palavra de Deus. E diz, e para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha Paulo dizendo, Paulo fala assim, só que depois dessa experiência que eu tive, Paulo disse, olha, depois dessa experiência eu tive um espinho na carne. E ele fala da parte de Satanás. Ele diz, olha, eu tive um problema, para mim não me gloriar. Quer dizer, a pessoa, nós ora, temos uma experiência, de repente surge outro problema. Mas aí em qual base eu vou me firmar? Na palavra de Deus ou só na experiência? Que a experiência vai passar, mas as lutas, as adversidades virão. Então Paulo diz, depois dessa experiência que eu tive de ter sido levado ao terceiro céu, também eu fui apanhado com espinho na carne, a fim de que não me exaltasse. E Paulo conta sobre o espinho na carne, Paulo fala sobre isso abertamente. Algumas pessoas dizem que Paulo tinha problema na visão, outros dizem que Paulo, devido à perseguição, ele foi rejeitado pelos próprios judeus. A Bíblia, alguns estudos falam que Paulo ficou depressivo, Paulo ficou com um problema psicológico e ele tentava tirar isso. Então veja que, mas só que quem permitiu foi o próprio Deus. Que isso, pastor? Está falando que Deus mandou o mal para Paulo? Foi o mesmo Deus que mandou o diabo tocar na vida de Jó, o mesmo Deus que permitiu o diabo provar Jesus lá no deserto, o mesmo Deus que permitiu o diabo atormentar o rei Saul, é o mesmo Deus. Então sim, em alguns momentos, olha, o diabo é como um cachorro ensinado de Deus. Presta atenção que eu vou falar, o diabo é como um cachorro ensinado de Deus. Ele não tem salvação, mas ele tem que obedecer a Deus. E ele só toca em quem Deus permite. Tocou em Jó, tocou em Jeremias,
tocou em Daniel, tocou em Sadraque, Mesaque e Abednego, tocou em Paulo, tocou até no Senhor Jesus. Amando de quem? Amando de Deus. E Paulo está falando, olha, eu tive uma experiência, mas depois dessa experiência, eu fui apanhado por um espinho na carne. Quando fala espinho, essa tradução espinho, tinha uma forma que eles matavam os cristãos naquela época, que era feito estaca de madeira. E os homens, os cristãos naquela época, eles eram mortos assim. Eles eram levados para a arena, eles eram pendurados. Aqueles que negassem a Cristo, beleza, estava livre. Mas aqueles que continuavam confessando, eles pegavam aquelas estacas e começavam a penetrar em cada orifício do corpo da pessoa. Aonde havia um orifício, eles enfiavam aquelas estacas. Então Paulo diz assim, ó, quando ele fala desse espinho, ele se coloca na tamanha dor que ele sentia. Era como se ele estivesse naquela arena, sendo ali julgado daquela forma de tortura, de tão grande que era a sua dor. E veja, falamos de um homem que acabara de dizer que subiu ao terceiro céu, e agora diz, olha, a minha dor é tão grande que parece que eu estou dentro de uma arena, e em cada orifício do meu corpo, como se estivessem cravando essas estacas de madeira, de tamanha dor que ele sentia. Mas Paulo continuava vivendo pela palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus. Quando nós passamos por lutas, seja na saúde ou na vida financeira ou na família, não significa que nós não somos de Deus. Algumas situações é para que nós não venhamos nos gloriar, deixar o orgulho entrar no nosso coração.